Super Choque me ensinou muitas lições de vida, tendo abordado temas muito pesados e profundos para um desenho infantil. Racismo e o preconceito, como no episódio em que o pai do Rich é racista com o Virgil, a morte de um parente, como você lida com o luto, como no episódio em que o Virgil volta para o passado para reencontrar sua mãe pela última vez, como o bullying pode estragar a vida de uma pessoa, como no episódio em que o Jimmy leva uma arma para a escola, a situação das pessoas em estado de rua e como elas nem são tratadas como humanos, como no episódio da Permafrost. Todos esses me passaram lições muito importantes e hoje eu vou falar sobre elas e relembrar com vocês as histórias desses episódios de Super Choque, que com certeza foram muito marcantes para todo mundo que assistiu. Começando com o preconceito em Super Choque, temos o episódio dos filhos dos pais. O episódio começa com Rich na casa do Virgil, onde a Sharon, a irmã do Virgil, reclama que ele sempre tá na casa deles, e o Virgil fica pensando nisso e pergunta pro Rich quando que ele vai convidar o Virgil pra casa dele. Acaba que o Rich, mesmo não querendo, convida o Virgil. O Virgil na casa do Rich pergunta pra ele o porquê ele nunca chamou, né? Até porque ele tem coisas muito legais na casa dele. Não é nada sem graça, igual ele realmente diz. A mãe dele chega falando do jantar, mas é interrompida pelo pai do Rich que chega. Rich, surpreso, acha que o pai dele tava no turno da noite, né? Que ele não ia chegar em casa. Virgil, querendo conhecer o pai do Rich, corre pra sala, onde lá o pai dele já chega reclamando sobre o trânsito e certas pessoas. Quando ele vê o Virgil, ele fica ainda mais incomodado e fala que isso já não era o suficiente. O Rich, sem graça, fala que o pai dele nem sempre é assim. O Virgil entende tudo isso. Todo mundo às vezes tem um dia ruim, igual ele diz. No jantar fica um silêncio constrangedor, onde o Virgil quebra o gelo falando sobre uma fita nova de música de um rapper que os dois gostavam. O pai do Rich interrompe falando que eles não iam ouvir rap naquela casa, dizendo que é uma música que incentiva as crianças a fazerem muitas coisas ruins, picharem as paredes, xingarem os seus pais e muitas mais coisas que ele fala. No quarto, o Rich pede desculpa, mas o Virgil diz que o pai dele também odiava hip hop, não tinha problema com isso é coisa de uma pessoa velha e não é de branco ou negro ou de qualquer coisa envolvendo a cor. Ele fala que vai escovar os dentes e no caminho ele ouve o pai do Rich falando que o Virgil era uma má influência pro filho dele, que era por isso que o Rich andava meio estranho, de acordo com ele mesmo. Ele ainda diz que não gosta dessa raça e dessas pessoas. Virgil ouve isso tudo e chocado ele sai da casa do Rich triste, mesmo que já fosse de noite. Isso tudo é estranhamente real. A representação disso em um desenho infantil era coisa que eu nunca achei que seria tão profunda assim. Toda essa atmosfera estranha onde você percebe que todos estão desconfortáveis, o Virgil negando tudo por educação, mas no fundo sabendo que ele não era bem-vindo ali, mas tudo no final acaba bem. Rich, sequestrado pelo Ebon, desaparece. O pai do Rich e o pai do Virgil juntos procuram e tem inúmeras conversas e reflexões ao longo disso tudo. Igual o pai do Virgil disse, ele é o clássico homem bom trabalhador, mas ignorante. O mundo muda e ele continua no mesmo lugar com seu orgulho inabalável. Isso me marcou muito quando eu vi esse episódio. Isso consegue ser tão preciso que fica até meio estranho. Realmente o pai do Rich é um homem bom, vemos isso quando ele tenta resgatar o próprio filho mesmo em frente a 2 meta-humanos. Ele só foi alguém que se cegou de propósito perante o mundo afora. No final eles se resolvem e o pai do Rich percebe que aquilo tudo foi criado pela própria cabeça dele. Ele nunca teve um motivo real para não gostar de outras pessoas só por causa da cor de pele delas. Congelado é um episódio que fala sobre as pessoas sem teto e também de pessoas com problemas mentais. A energia da cidade começa a cair por causa de uma nevasca repentina. Enquanto o Virgil tava num shopping, uma nevasca dentro de lá começa. Estranhamente, uma sem-teto tava lá no mesmo momento. Uma menina tão nova pra já estar na rua. Ela é a Permafrost, que vemos por um flashback que ela perdeu a sua mãe por uma doença. Teve um trauma por causa de um item muito importante de sua mãe quebrado e ainda seu pai abandonou ela. Tudo isso junto deixou ela indefesa no mundo, vivendo nas ruas no frio. E isso é representado muito bem pelo seu poder. Ela controla a neve e o gelo. É mostrada até a casa em que ela vivia com os outros sem teto. Um quarto normal coberto por uma camada grossa de gelo, como única foto sem estar congelada, uma foto da família dela guardada. Acaba que depois de uma conversa que ela teve com o Super Choque, percebendo que ela também perdeu a mãe, ela se abre e fala que as pessoas não veem ela como um ser humano, só porque ela não tem uma casa, eles ignoram ela. Ela é tratada igual um animal, uma coisa invisível. As pessoas em suas casas, num calor agradável no inferno, como uma lareira ou qualquer coisa assim, não imaginam o frio que os moradores de rua passam. Ela diz tudo isso. Depois o Super Choque ajuda ela, levando ela para uma igreja em que pleno Natal acolhe ela e cuida dela, onde naquele Natal o Virgil vê o verdadeiro espírito natalino. Esse episódio é lindo mesmo, por ter toda essa mensagem da condição social de certas pessoas, por representar a perda e como ela pode afetar o psicológico, como aconteceu com a Permafrost, de como o espírito natalino muitas vezes é presentear e ajudar outras pessoas igual ele ajudou ela, arrumando um novo lar lá pra ela ficar e sair daquela nevasca, né? Jimmy é um episódio que conta
explica sobre o bullying e como ele pode estragar a vida de alguém. Jimmy foi um menino atormentado que depois de muitas brincadeiras idiotas não aguentou mais, principalmente depois de trancarem ele em um armário em pleno Halloween. Ele escrevia em seu computador que não aguentava mais tudo aquilo. Virgil percebe depois de chegar na casa dele e ver isso que alguma coisa ia dar errado naquele dia. O pai do Jimmy tinha uma arma guardada em casa, justamente o que o Jimmy pegou. No centro recreativo, Jimmy chega com essa arma ameaçando quem tornou a vida dele um inferno por muitas vezes, né? Todos chocados, não tem reação com isso. O Rich, que estava perto, desencorajou tudo aquilo e diz que o Jimmy não precisava estragar a própria vida por causa de um bully. Com isso, ele desiste, mas dois meninos pulam em cima dele, fazendo ele disparar na direção do Rich sem querer. Super Choque chega e vê seu melhor amigo no chão. Esse episódio representa muito bem como todos os envolvidos nisso sofrem. Tudo causa uma cadeia de sofrimento. Não saiu nada de bom daí. Jimmy acabou com a própria vida por ter pegado a arma, Rich teve que ir pro hospital e até uma coisa pior poderia ter acontecido. Virgil passou pela pressão de se sentir culpado por saber da arma e não ter impedido Jimmy. Nada de bom saiu realmente daí. Tudo por causa do bullying. Isso é um tapa na cara de muitos que não percebem o que fazem ou percebem e fazem do mesmo jeito. Essa é a proposta do episódio mesmo, inclusive, já que no final o próprio Super Choque fala diretamente pra tela quebrando a quarta parede, pra você denunciar qualquer tipo de bullying que possa chegar nesse nível. Realmente esse episódio é um ou o mais pesado de Super Choque no geral mesmo. Flashback é um episódio que fala um pouco sobre o luto de perder alguém, principalmente o luto que o Virgil sente quando pensa em sua mãe. Virgil e Gear acham uma meta-humana que é capaz de controlar o tempo, um poder muito forte que até o Ebon quer botar a mão. Nisso os dois acham ela e o Gear faz um traje pra ela conseguir controlar direito os poderes dela, fazendo o que ela quisesse, né, permitindo que ela pudesse controlar livremente. Nisso o Virgil vê uma oportunidade de, além de parar o Ebon voltando no passado, de ver a sua mãe, né. Estranhamente durante esse episódio coisas acontecem que lembram ele de sua mãe. Ele nunca desejou perder ela. Voltando pro passado acontecem as cenas mais sentimentais de todo o Super Choque. Ele conversa com a sua mãe, aproveita um tempo com ela, fala pra ela ficar em um prédio pra não descer e morrer justamente como ela morreu. Na linha temporal normal do Super Choque, ela fala que sente muito orgulho do filho, que agora virou um super-herói, né? E no final acaba que nada disso foi em vão, apesar dela não seguir as instruções e não ficar no prédio, né? Ela desce e morre da mesma maneira da guerra de gangues. Acaba que a mãe dele, igual o próprio pai diz, era muito teimosa, né? Ela era uma médica que queria ajudar todos na noite da guerra das gangues, e isso claramente ia dar ruim. E o Virgil nesse episódio finalmente amadurece e percebe que a morte dela não pode ser mudada. Ele aceita agora e libera ela pra viver em paz, não querendo mais ela ali com ele. Ele entende que ele só precisa apreciar as memórias que ele já teve com ela e não desejar mudar o curso natural das coisas pra aproveitar mais, né? Todo esse ensinamento que ele consegue sozinho com essa volta no passado é muito doido, mano, é muito sinistro. E realmente é muito profundo e pesado até pra um episódio de um desenho infantil. Acaba que Super Choque foi um dos melhores desenhos já lançados por causa disso. Um desenho profundo que você consegue tirar muito ensinamento e muita lição. Uma coisa que tá raro hoje em dia, né? Tá difícil até achar desenho pra se entreter, com entretenimento mais basiquinho. Imagina aprender algo realmente útil, umas lições igual essas, né? Por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo e obrigado por tudo.